Olá, peregrino que está nos acompanhando nessa fantástica jornada rumo a Santiago de Compostela. Vamos hoje para o nosso quinto dia de caminhada. Estamos chegando próximos ao final dessa jornada, porém temos muito caminho ainda pela frente. Nesse quinto dia, nós iríamos de Calda de Reis até Padrón, um trecho de 20 quilômetros de caminhada. Nos dias anteriores, nós optamos por fazer um trecho inicial de táxi e depois seguir até o nosso destino final, ajustando um pouco a quilometragem desses dias de caminhada. No dia de hoje, decidimos fazer o contrário. Iniciar o percurso caminhando, entender como seria a nossa resposta a esse trecho e decidir se pegaríamos um táxi em algum ponto do caminho para nos levar até Padrón. Então esse era o plano para o quinto dia de caminhada. No dia anterior, como vocês acompanharam, foi um dia mais tranquilo, conseguimos chegar no apartamento, descansar e depois de marcar um local para dormirmos em Padrón e agendar o envio das mochilas, conseguimos ter uma ótima noite de sono e descansar para o dia seguinte, que seria bem desafiador. A nossa rotina durante o caminho, o horário habitual que nós acostumávamos despertar era em torno de 6h30 da manhã. Esse tempo nos dava tranquilidade para tomar um bom café da manhã, comer com calma, limpar todo o apartamento e deixar organizado como nós encontramos quando chegamos e também organizar as mochilas para que elas fossem despachadas para o próximo destino. Porém, nesse dia, por algum motivo de cansaço e não ter configurado direito, o meu despertador ele não tocou. Dessa forma, tivemos que acordar no susto e nos organizarmos de uma forma mais rápida, tomar um café da manhã correndo, limpar todo o apartamento e nos organizarmos para manter mais ou menos o padrão de saída, que era em torno de 9 horas da manhã. Assim fizemos, conseguimos, apesar da correria, fazer um início de jornada no mesmo horário previsto. O dia estava muito bonito, porém um frio maior que nos outros dias. E começamos a caminhar nessa manhã gelada pelas pequenas ruas de Caldas de Reis, até finalmente reencontrarmos a seta que nos direcionaria novamente para o caminho. Muitas vezes esses apartamentos ou hotéis, eles ficam um pouco distante da rota usual dos peregrinos. Então esse foi o caso, o nosso apartamento estava um pouco distante, tivemos que caminhar até encontrar novamente a rota, mas não é difícil, porque uma que já logo pela manhã se viam muitos peregrinos também andando pelas ruas da cidade e buscando encontrar também o caminho. E é sempre muito bem sinalizado. Então seguimos nesse primeiro dia rumo ao nosso caminho. O percurso do dia seria uma subida logo no início do caminho, depois uma descida indo até Padrón, porém não era nem uma subida muito intensa e nem uma descida tão íngreme como foi aos outros dias. Teríamos um percurso longo, porém sem muitas necessidades de um esforço maior de subida e descida. Esse início de caminhada, como o dia estava muito bonito, um céu intenso, um azul intenso, uma luz do sol brilhante e contrastando com o verde das árvores, da natureza, fazia uma paisagem fantástica que nos dava muita energia para esses primeiros passos logo no início da manhã. E assim andamos os primeiros 6 quilômetros num bom ritmo, cruzando por lindas paisagens, por muitos peregrinos que estavam também no caminho e direcionando a sua caminhada que estava se aproximando de Santiago de Compostela. Esses ritmos, esses 6 quilômetros iniciais, sempre foram num ritmo muito bom. E nesse dia encontramos um bar onde faríamos a primeira pausa para descanso. Era um bar que aparentemente não era muito grande, um bar pequeno, onde poucos peregrinos ficavam, mas ao entrar tivemos a surpresa que na parte dos fundos do bar existia um pátio ao ar livre com várias mesas e nessa hora já tinham muitos peregrinos lá parando, aproveitando o dia
que já estava aquecendo, já estava uma temperatura muito melhor, para descansar, repor as energias, conversar um pouco, tomar um bom café, comer um lanche, e assim nós também fizemos. O lanche nós tínhamos providenciado alguma coisa em casa, algum sanduíche, alguma fruta, aí acompanhado de um bom café, também paramos para ir ao banheiro, e esses descansos em trechos mais curtos é fundamental numa jornada que previa ser muito longa. Então, não deixar chegar a um cansaço extremo para parar é fundamental como estratégia dessa caminhada. Então, foi uma parada ótima, tomamos esse café, recuperamos a energia, pegamos um pouco mais dessa força da natureza, desse calor do sol, para, enfim, continuar o nosso caminho. Nós teríamos mais um pequeno trecho de subida, para finalmente começar a nossa descida e o trajeto rumo a Padrón. Uma coisa que nós fomos percebendo durante a caminhada é que até os primeiros 10 quilômetros nós íamos num ritmo melhor, com uma velocidade mais fluida a nossa caminhada. Após o 10º quilômetro, nós começávamos a sentir um cansaço maior, um pouco mais de dor nos pés, um pouco mais de cansaço ali em panturrilha, e isso foi se acumulando ao longo dos dias. Já era o 5º dia de caminhada, foram alguns dias mais intensos, então nós tínhamos que nessa parte, já direcionando para a metade do dia, reduzir um pouco o nosso ritmo, fazer pequenas paradas para que a nossa caminhada fosse sendo levada ao nosso objetivo final e suportar esse dia que seria tão intenso. E assim fomos andando, num ritmo mais lento, até chegar no 13º quilômetro. Esse dia sempre foi muito acompanhado por lindas paisagens, geralmente trechos rurais ou por trilhas, sempre acompanhado pela natureza. E esse ar puro, respirar essa energia, era algo que a gente já vinha percebendo nos dias anteriores, e especialmente nesse dia estava muito bonito, muito agradável, estávamos muito felizes, apesar do cansaço, estávamos muito felizes e motivados a seguir adiante. No quilômetro 13, encontramos mais um local de parada, onde nós conseguimos novamente tomar um bom café. Esse tempo foi um tempo maior de descanso, porque realmente já tinham sido 13 quilômetros de caminhada e o cansaço já estava um pouco maior do que aquele lá do início. Então paramos um tempo maior, comemos, tomamos um bom café, recuperamos a energia, conversamos um pouco, observamos alguns peregrinos que estavam por aí também, da mesma forma, cansados e suportando essa intensidade que são essas jornadas no caminho de Santiago de Compostela. Nesse ponto onde nós paramos, era o último ponto que nós poderíamos decidir em pegar um táxi para ir até Padrón, pois a partir daí nós já sabíamos que a maior parte do trajeto era novamente por trilhas e não encontraríamos nenhum povoado ou cidade até chegar ao final da nossa jornada, e ainda faltavam 7 quilômetros de caminhada. Só que nesse dia nós optamos em seguir o caminho, em nos desafiarmos. Até então nós tínhamos compreendido como era o caminho, respeitado o nosso corpo, algumas dores que nós vínhamos sentindo, utilizado o 4º dia como uma etapa mais curta para recuperar, pois sabíamos que existia essa possibilidade de enfrentar longas distâncias nos dias seguintes. Então, tomada essa decisão, levantamos do nosso breve descanso e seguimos novamente pelo caminho. Novamente, percebíamos que os peregrinos que estavam caminhando estavam passando com as mesmas dificuldades que nós. Percebíamos que o andar não era um andar fluido, que a pisada era uma pisada com dor. E assim, o que nos deu força nesse dia, além de ver os peregrinos todos com as mesmas dificuldades, a natureza, todo o ambiente que nos cercava, o calor do sol, a motivação que nós tínhamos para enfrentar desafio e chegar no nosso destino.
E isso é um pouco do que acontece no nosso dia a dia, de encontrarmos dificuldade e olhar para frente e seguir. Porque muitas pessoas que estão com o mesmo objetivo também estão enfrentando dificuldades e todos buscam a força necessária para seguir adiante. E assim, com várias paradas, com um passo mais lento, seguimos no nosso caminho. Nós tínhamos já a previsão de horário de chegada, devido à nossa velocidade que nós estávamos seguindo, o horário que era, sabendo que nós iríamos ter que fazer algumas paradas adicionais para descansar, e esse dia foi um dia que levamos mais de 7 horas caminhando para percorrer os 20 quilômetros. Então sabíamos que na chegada em Padrón dificilmente encontraríamos algum lugar aberto para o almoço. Então seguimos a nossa caminhada nesse nosso ritmo até chegar no apartamento e realmente no trajeto que nos levava até o apartamento não encontramos nenhum lugar para fazer refeições. Então, fomos direto para o apartamento para poder descansar e aí sim decidir o que faríamos. Também estávamos com pouca energia, com pouca força para andar novamente, encontrar algum local para almoçar, mesmo sabendo que o horário dificilmente nós encontraríamos. Então chegamos no apartamento, nossas mochilas já estavam lá. E como funciona esse esquema de entrega das mochilas nos apartamentos? Ao comunicar a empresa que leva as mochilas, elas já têm o contato dos proprietários. Então, os proprietários informam a maneira como essas pessoas podem entrar no apartamento. Muitos locais são fechaduras com código que são trocadas diariamente. Então, isso é passado para o pessoal do transporte, que eles deixam a mochila já no apartamento. Então, quando nós chegamos, já estavam lá as mochilas. Pegamos, nos organizamos e fomos para um mercado próximo para poder comprar alguma coisa para fazer um lanche e pensar também no jantar, no café da manhã do dia seguinte. Esse dia realmente foi muito cansativo. O mercado ficava relativamente perto, fizemos as compras e voltamos para o apartamento. Essa jornada intensa estava nos levando cada vez mais próximos ao nosso destino. Estávamos sim cansados, não só desse dia, mas do acúmulo dos 5 dias de caminhada. Uma coisa é você fazer uma caminhada de 10 quilômetros num dia, aí fazer de novo na outra semana, é diferente de fazer diariamente uma longa quilometragem. Então nós já estávamos sentindo esse cansaço. Sabíamos que estávamos próximo ao nosso destino, porém o cansaço é inevitável. Mas a alegria e a visão de estarmos chegando é muito maior. E assim completamos o nosso 5º dia de caminhada. E a lição desse dia realmente foi a lição de nos superar. Quando chega um momento onde você acredita que já não tem mais forças para seguir adiante, você vai buscar essa força no objetivo que você tem. Dentro de você essa resposta vai estar e vai pegar apoio de pessoas, do ambiente, de tudo que lhe cerca, que vão lhe dar forças para seguir adiante. E assim qualquer bolha, qualquer dor ou qualquer desconforto que o caminho estiver lhe proporcionando serão esquecidas e você terá a força para seguir adiante. Então olhe sempre para frente. O que realmente importa é o passo seguinte, e o passo seguinte, e o passo seguinte, até que você consiga chegar no seu destino. Assim terminamos o nosso dia de caminhada. Um bom caminho. Se você estiver gostando, deixe seu like, se inscreva no canal, continue mandando as suas mensagens, que está sendo muito importante. Continue conosco, porque o 6º dia será muito desafiador também e nos deixará muito próximo do nosso destino final. Um abraço a todos, até o próximo